Olá pessoal, sou Leonardo, estou aqui para falar um pouco sobre hidrostática e sobre algumas consequências do princípio de Stevin. O que diz o princípio de Stevin? Que para um mesmo líquido, para um mesmo tipo de líquido, há uma mesma altura, em relação ao topo da coluna de líquido, você sempre tem a mesma pressão, porque a pressão dessa coluna só depende do tipo de líquido, da aceleração gravitacional e da altura da coluna de líquido. Então suponha que você tem três recipientes, A, B e C, e aí eu tracei uma linha aqui que podia estar em qualquer altura do líquido. Podia estar no topo, estou considerando que os três estão com a mesma altura de líquido, na base ou no meio do recipiente. Se essa linha está na mesma altura, em relação ao topo da quantidade de líquido, para os três líquidos, então essa distância do topo tem que ser a mesma. Se a distância do topo da coluna é a mesma, ou seja, se essa distância aqui é a mesma, se esse H é o mesmo para os três líquidos, então a pressão em cada um desses três pontos é a mesma. Se essa altura aqui é a mesma, não importa, ela podia estar no fundo do recipiente, a pressão seria a mesma. Você teria que PA é igual a PB, que é igual a PC. Você pode pensar, pô, mas aqui tem menos líquido do que aqui. Tem menos líquido, mas tem menos líquido, mas isso não interfere na pressão no fundo do recipiente, porque a pressão no fundo do recipiente não depende da quantidade de líquido, depende da densidade do líquido. Tem menos líquido, então faz uma força menor, e aí como faz uma força menor, a pressão é a mesma. Então, o que a gente tem? A gente tem que a pressão é força sobre área. Então, você sabe que PA é FA sobre área A. Analogamente, PB é FB sobre a área B e PC é FC sobre a área C. Quem é FA, FB e FC? São os pesos dos líquidos. Você vai calculando aqui, os pesos. Os pesos vão exercer força no fundo do recipiente. E quem são essas áreas? As áreas dos recipientes. Se essas áreas forem iguais, então as forças nos fundos dos recipientes serão iguais. Caso contrário, aí vai depender. Então vai depender do quê? Vai depender da quantidade de líquido que tem, certo? Para você saber qual é o peso que está sendo exercido sobre o fundo do recipiente. Mas tirando essa situação, você tem, se tem a mesma pressão é sempre. A mesma área vai levar uma mesma força no fundo, mas a pressão é a mesma sempre porque é consequência do princípio de Stevin. Então guarda isso porque é muito importante, porque é um pouco contraintuitivo. Você acaba achando que como tem menos líquido, então a força no fundo vai mudar e aí por conta disso a pressão é diferente. Então vou desenhar mais um recipiente aqui para você ter certeza do que eu estou falando. Se eu tivesse mais um recipiente bem pequenininho aqui, cilíndrico, com a mesma coluna de líquido aqui, na mesma altura, e você tomasse aqui a mesma altura, a pressão aqui, PD, seria a mesma dessas daqui. Por quê? Porque a distância do topo aqui é a mesma e pelo princípio de Stevin só depende do líquido, da densidade desse líquido, da altura da coluna e da aceleração gravitacional. Beleza? É isso. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no nosso canal. Vídeos novos todos os dias. Um abraço. Valeu.